Convidado. A lei que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais em Angola passou com 125 votos a favor, todos do MPLA, e 47 votos contra da oposição. A oposição angolana adverte que a lei eleitoral tem zonas cinzentas que podem levar a fraude em 2022. Esteves Hilário, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Angola, começou por dar-nos a sua opinião sobre o tema. No geral, parece-me que a lei tinha sido aprovada na primeira votação por consenso em torno de 90% das disposições. Estas disposições que a oposição tem por zonas cinzentas eram já as questões que eram fraturantes. Era previsto que o MPLA, enquanto partido maioritário, fizesse uso da sua maioria na aprovação dessas disposições. A discussão em segunda votação, após o veto político do Presidente da República, devia incidir sobre outras matérias ou ater-se essencialmente as matérias objeto do veto. O que ficou decidido por maioria é que deviam ater-se apenas as questões que foram objeto do veto presidencial e, portanto, as questões que a oposição hoje levanta não foram objeto de veto presidencial, até porque não constavam desde logo da proposta inicial, portanto não foram objeto de discussão, ou seja, acréscimo nessa discussão. De resto, aconteceu o que era normal, que era expectável, que houvesse a utilização da maioria parlamentar que o MPLA tem na Assembleia Nacional. Mas considera que estas zonas cinzentas de algum modo podem levar a fraude em 2022? De uma maneira geral, e em África no geral, as eleições são sempre premiadas pelo espectro da fraude, não é? Portanto, estranho seria, na minha opinião, se não houvesse esse tema sobre a mesa, não é? Portanto, eu acho que a ver vamos, não é? Portanto, não dá para fazer prognósticos neste momento, mas vamos ver o que é que resulta do processo eleitoral. Como sabe, as eleições em Angola, desde 1992, que têm sido sempre premiadas pelo discurso e o espectro da fraude. Agora, fazer essa comprovação jurídica desse facto é que tem sido muito difícil. Eu prevejo que isso seja discussão ainda por aí além. Não vejo que nos próximos pleitos ainda nós tenhamos capacidade de fazer eleições sem o discurso de fraude entre nós. Não existe paridade na Comissão Nacional de Eleições, órgão responsável por regular as eleições. Que credibilidade tem a CNE neste contexto? Nós não temos propriamente o modelo adotado para a formação da Comissão Nacional Eleitoral, é o modelo da representação parlamentar. Portanto, os partidos com maior representação parlamentar têm maior representação na Comissão Nacional Eleitoral. É um modelo, não é? Dentre os vários outros que existem, não é? A nível da doutrina do direito eleitoral. Portanto, este foi o modelo que foi adotado desde 1992. Portanto, não sei se os próprios partidos políticos com assento parlamentar terão hoje interesse em alterar o modelo de organização da Comissão Nacional Eleitoral. Mas neste caso específico, neste caso concreto destas eleições, considera que este órgão é credível, tendo em conta a maioria do MPLA? A Comissão Nacional Eleitoral, pelo que eu saiba, e o seu funcionamento, é um órgão colegial e as decisões são tomadas por deliberação dos membros da Comissão Nacional Eleitoral. Eu não me lembro, pelo menos nos 2 últimos pleitos eleitorais, alguma coisa que tivesse sido muito significativa, por exemplo, de voto contra dos membros dos outros partidos que compõem a Comissão Nacional Eleitoral. Note que aqui a Comissão Nacional Eleitoral, quer a nível nacional, quer a nível provincial e depois a nível dos municípios, elas são compostas por indicados pelos partidos políticos com assento parlamentar. Portanto, eles estão na Comissão Nacional Eleitoral e tomam parte das deliberações. Portanto, não é uma coisa como se possa entender assim de fora, como se fosse um único partido que toma conta da máquina eleitoral. Os chamados comissários, não é? São indicados pelos partidos políticos, mas depois ela é presidida por um magistrado judicial. Portanto, esse foi o modelo adotado. Agora, se os políticos hoje entenderem que o modelo não é aquele que melhor satisfaz os interesses políticos do momento, pronto, aí vai depois uma discussão e alteração da leitura que fiz de ter ouvido o líder do grupo parlamentar do MPLA, é que não havia tempo hábil para uma discussão muito profunda da lei eleitoral, nesse sentido da organização da Comissão Nacional Eleitoral, a lei orgânica da Comissão Nacional Eleitoral, sob pena de interferir nos timings do próximo pleito eleitoral. Portanto, esta é a justificação que foi dada. A UNITA defende que os votos
devem ser contados a nível local, a nível dos municípios. O MPLA, por seu turno, considera que os votos devem ser levados para Luanda. Na sua ótica, há risco de fraude eleitoral durante a contagem dos votos? Eu acho que há aqui um mau entendimento em relação a essa questão. Há dois momentos diferentes no processo. Uma coisa é a contagem de votos e outra coisa é o escrutínio. Portanto, são duas coisas diferentes. O pomo da discórdia entre os dois partidos que compõem as maiorias na Assembleia Nacional tem a ver com o local do escrutínio e não o local de contagem de votos. Os votos são contados nas assembleias de voto e não as assembleias de voto, obviamente, estão nos municípios. Agora, o escrutínio, que é a parte de distribuição dos mandatos, esta é que a oposição, a UNITA em especial, defende que ela deve ser feita nos municípios e a maioria parlamentar do MPLA defende que ela deve ser feita a nível nacional. Entende a maioria parlamentar que o facto de não haver distribuição de mandatos municipais, mas sim provincial e depois nacional, não fazia sentido que os votos fossem escrutinados, que é diferente de contabilizados, não é? Escrutinados a nível dos municípios. O nosso sistema é um sistema provincial. Cada província elege 5 deputados. Portanto, se o sistema eleitoral um dia for transformado num sistema como o sistema francês, um sistema distrital, então nós aí poderemos passar a ter escrutínio por distrito eleitoral que poderá eventualmente coincidir com a circunscrição municipal ou com uma circunscrição supramunicipal, uma junção de 3 ou 4 municípios, de acordo com os critérios que forem estabelecidos no futuro. A oposição tem aclamado por uma despartidarização dos órgãos, entre eles a CNE. Qual é a sua opinião sobre esta lei relativamente a este aspecto? Bom, relativamente a isso, sinto que a lei não avançou. Não houve avanços no sentido da despartidarização. Como eu disse inicialmente, o argumento foi de que não haveria tempo hábil para discutir uma nova organização da Comissão Nacional Eleitoral. Neste capítulo, quero crer que a lei não avançou. A Comissão Nacional Eleitoral ainda é e será, nos próximos tempos, dirigida, ou seja, compostas por representantes de partidos políticos. Não houve a tal despartidarização como se queria fazer. O presidente João Lourenço pediu recentemente a reapreciação de algumas normas da lei. Considera que foi uma jogada política de João Lourenço que se candidata às eleições? E ainda levará algum tempo da nossa própria compreensão, é a função do Presidente da República. Nós viemos de um sistema semipresidencialista, modelo português, em que o Presidente da República não é ator político, é árbitro. E, portanto, hoje nós adotamos um sistema presidencialista puro em que o Presidente da República, tal como é nos Estados Unidos da América, é ator principal da política nacional. E, portanto, nós não podemos querer que o Presidente da República haja como árbitro numa disputa em que ele próprio é jogador, não é? Portanto, o que nós vimos e o que temos estado a ver são efetivamente jogadas políticas de um político que está em jogo. Ouvimos Esteves Hilário, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Angola, que nos fez a sua análise sobre a Lei Orgânica das Eleições Gerais de Angola.